A gente estava falando de podcast aqui, né, dessa questão de podcast, que o podcast está em alta, que tem essa leveza no bate-papo. E o que eu consigo identificar no lance do podcast, que eu vejo muito podcast. Eu vejo, eu ouço, e, enfim, faz parte do meu dia a dia. Uhum. E eu vejo muito político, porque eu gosto de ver o que o cara tem para falar quando ninguém tá ali. Eu não tô te pressionando para você falar de política, eu não tô te pressionando para você se defender. Eu não vou ficar aqui, ninguém vai ficar aqui falando das coisas estranhas que acontecem. O podcast não acontece isso. Isso é muito legal. Só que aí você vai ver as ideias de fato que o cara tem, o que o cara passou para chegar ali. Cara, é muito legal. E aí eu vejo vários. E aí tem muito cara que você olha e fala, eu sabia que ele era assim. E outros que você fala, cara, esse cara é assim. Te surpreende, né? Te surpreende muito. E não só político, várias outras coisas. Mas é bem legal. Eu acredito muito na mudança do Brasil. Quando eu cheguei vou dar o exemplo da Câmara, porque a Câmara eu fui colega de ex-governador, né, ex-presidente e tal. Então, quando a gente chega na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores, quando eu cheguei, né, cru de tudo, eu achava assim, pô, aqui deve ter só gente desonesta. Eu achava mesmo. Né, vou chegar aqui, vou botar minha panca, porque só tem gente desonesta e tal. E a gente vai descobrindo que também é assim. Tem muita gente que é perigosa. Vamos ser sinceros, tem muita gente que eu acho que não deveria estar lá, deveria estar em outro lugar. Tem gente que devia estar na cadeia, tem gente que não devia estar lá. Não tem preparo, não tem qualificação e tem bandido também. Ou que já foi, voltou e está agora com um novo discurso, pois né? Não, tem, poxa vida. Tem vários perfis, né? Enfim, né? Mas tem muita gente boa, gente que pensa o Brasil, gente que estuda o Brasil, gente que quer participar. Então, se a gente conhecesse essas pessoas, né? E eu vou além, colocasse mais gente igual elas lá, porque na verdade é o seguinte, tem uma minoria muito ruidosa na política que faz, né, estraga as coisas, faz porqueira e acaba sujando a classe toda, né? Acaba sujando a classe toda. Então, assim, mas é uma minoria ruidosa que os outros tinham que se unir e dar um jeito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo que aconteceu agora. Tem um senador chamado Davi Alcolumbre, foi presidente do Senado, hoje é presidente da CCJ. Ele segurou uma sabatina de um ministro do STF, do André Mendonça, 4 meses. Ele segurou, não discutiu, não votou. Não, o senador não é obrigado a votar favorável, não. O senador tem que votar segundo a consciência dele e as pessoas colocou lá. Mas ele segurou, e ele segurou, sabe Deus por quê. Ou o diabo também, né? Por quê? Ele segurou. Então ele queria usar, conheço um pouquinho de política, queria usar isso como um instrumento de conversar com o Planalto, de conversar, você entende o que eu tô falando? Claro. Poxa, o que me dava mais raiva não era nem ele, cara. Vou repetir, esse cara tinha que ser demitido pelos amapenses, que fala, que nasceu em Amapá, tinha que mandar embora, ele não presta para ser senador, com toda sinceridade, é uma vergonha pro Senado Federal esse cara tá lá, ponto. Mas o pessoal da Amapá que vai decidir isso. Mas o que me dá mais raiva era os senadores não fazer nada. Ficar nervoso com isso. Poxa, o senador falou, meu amigo, dá licença. Você não pode segurar o Brasil. Um cara estava segurando o judiciário, porque tinha decisões no STF que estava dando empate, e se dá empate você não pode andar para frente, ou é em benefício do réu. Imagina se o cara é um bandidão, dá empate, ele se safa, né? Então estava segurando o STF, estava segurando as turmas do STF, estava segurando o executivo que tinha indicado e estava segurando o Senado. Porque ele não botava para votar, a CCJ não funcionava. A CCJ é o coração do Senado. Porque se ele botasse, tinha primazia o projeto, então ele tinha que botar para a votação a sabatina. Então não tinha nenhum projeto sendo aprovado no Senado andando, porque ele estava querendo conversar com o Planalto. Olha que eu estou usando uma palavrinha bem bacana, vocês estão vendo, né? Conversar com o Planalto. Queria conversar com o Planalto. O Planalto disse que não ia conversar com ele, ele falou, vou segurar. Segurou 4 meses. Mas o que me dava mais raiva, o que eu ficava mais bravo, é que não tinha um senador para xingar o cara, para bater na mesa, para falar, não, você não pode fazer isso não, você não pode tratar a gente de palhaço. O próprio Rodrigo Pacheco não fazendo nada, que é o presidente do Senado. Poxa, peraí, tá fazendo todo mundo de palhaço, todo mundo aqui, e ninguém faz nada, ninguém vira para ele, dá licença. E aí, assim, só pra gente fazer uma correção, teve 2 senadores que entraram na justiça, que foi o Cajuru, daqui de Goiás,
e o Alessandro alguma coisa, que eu esqueci sobre o nome deles. Eles entraram, o STF disse que não podia fazer nada e tal, então pelo menos fez alguma coisa. Peraí, dá licença, né? Vocês estão... E o Cajuru, deve dar esse exemplo dele, porque eu e ele não se dão bem, mas eu vou dar esse exemplo dele, que é um exemplo positivo. Eu tenho que elogiar essa parada que ele fez. Ele fez e dizendo assim, eu vou votar contra. E aí, de fato, ele votou contra o André Mendonça. Mas eu vou votar contra. Mas o que ele está fazendo, ele não pode fazer. Então, assim, às vezes faltou, só fazendo essa correção, que o senador Alessandro e o senador Cajuru fizeram alguma coisa, mas fora eles, eu não lembro de um senador, acho que vocês também não, acho que ninguém lembra. Um senador falou assim, para aí, Davi, você tá louco? Você tá querendo fazer todo mundo de Desce palhaço? aí, né? Dali, desce daí, você tá achando que você é quem? Você é mais um, rapaz, somos 80. Talvez seja isso, é o que você falou. Tem pessoas honestas lá, mas eles sabem que lá por trás, debaixo dos panos, esse cara ele tem uma retaguarda forte. Não duvido. Que faz com que ele se blinde e, poxa, eu vou lá, vou bater, vou arrumar uma confusão. Então, talvez ele até tente, vamos unir aqui, vamos lá, 50, 60, para tentar fazer com que esse negócio rode. Mas às vezes o pessoal fala, não vamos mexer, não. Mas então não serve para ser senador, né, meu amigo? Com certeza. Vai jogar bola, vai ser padeiro, vai ser, sei lá o quê. Qualquer outra coisa, né? Mas senador não serve. Mas alguma aí, outra coisa para fazer, ué. Aí é onde entra essa questão de mudar a política, tirar esses caras de lá e colocarem pessoas que realmente tenham coragem de bater de frente, ou até mesmo tirar esses caras que têm essa velha guarda mesmo, esses caras que estão lá há muito tempo, para não acontecer. Eu acho que o ideal é evitar esse tipo de situação, né? Cortar o mal pela raiz. Não sei se lá é possível, né? Mas deveria, né? Deveria ser possível, pelo menos alguém honesto dar uma grita, né? Sim. Gritar, chamar todo mundo, chamar vocês, chamar a imprensa, falar, olha, o que tá acontecendo aqui, gente? Alguém tem que fazer alguma coisa, porque aí você reverbera. Mas não, você tá falando um negócio, você falando, eu pensando, né? Tem um cara chamado José Renan de Vasconcelos Calheiros, todo mundo conhece ele, que foi para Brasília em 78 ou 70 alguma coisa, deputado federal, em 94 virou senador e está lá até hoje. Está lá até hoje. E só está lá, gente, senador, isso é até bom para o pessoal que está vendo a gente entender. Senador, deputado federal, é esse jabuti em árvore. Você já viu jabuti em árvore? Não tem, né? Não, se tem... Não sobe. Não, se tem, alguém colocou, subiu, alguém colocou. Então, se é deputado federal, se é senador, alguém elegeu ele. Sim. Se ele está tanto tempo no Senado, é porque o povo de Alagoas está botando ele lá. O filho dele é governador do Alagoas. O povo está botando ele lá, está botando ele lá, está botando ele lá. Não para, não Então, ou as pessoas... E o Alagoas é meio particular, né? Porque o Collor é senador por Alagoas, né? O cara que é caçado por corrupção é senador, né? O povo do Alagoas, dá um desconto pra gente aí, pelo amor de Deus, irmão. Mas ajuda, né? Ajuda a gente. Mas enfim, então assim, querendo ou não, é jabuti em árvore. Alguém pôs ele lá. Aí vem a consciência de nós, todos, porque todo mundo vai votar para presidente. Você sabe, cara, a coisa mais democrática que existe no mundo é o voto. Com certeza. Do Lehman, que é o homem mais rico do Brasil, a pessoa mais simples, cada um tem um voto. O Lehman é multibilionário, etc. Tal, mas ele tem um voto. Eu também tenho um, você também tem um, você também tem um. Então é a consciência de todo mundo, no dia 2 de outubro esse ano, falar, vou votar direito aqui, vou votar no senador diferente, vou votar no deputado diferente, vou votar no deputado estadual. Você tem governador e presidente. Geralmente a gente dá muita importância para governador e para presidente. A gente precisa começar a dar importância para o legislativo também. Até porque presidente e governador não faz nada se o legislativo não estiver do lado dele ou contra ele, né? Então você precisa começar a levar... Poxa, se você pergunta para o cara quem ele votou para governador, ele lembra. Quem ele votou para presidente, ele lembra. Você pergunta para ele, quem você votou para deputado estadual? Ele não lembra. Exatamente. Quem votou para deputado federal, ele não lembra. Então a gente precisa mudar essa mentalidade. Eu acho que a gente precisa entender mais sobre política, né? Igual a gente entender o que é o legislativo, né? O que é o judiciário, como que eles se conversam, quem decide o que é o que você acabou de falar. O presidente ele tem uma ideia, mas chega lá ele é barrado, né? Então eu tenho que começar a pensar desde o início, igual você falou, desde aqui do deputado estadual até lá no presidente. São pessoas que se conversam, né? Tem a mesma linha de raciocínio, vão trabalhar em prol da sociedade, então vamos colocar esses caras. Pegando o gancho do que você falou do voto. Vamos usar a única coisa que a gente tem para tentar mudar, a eleição está vindo aqui novamente. Por que a gente vai reeleger uma pessoa que a gente já sabe o histórico dela? Né? Por que a gente vai reeleger uma pessoa que está aí e não cumpriu com aquilo que falou? Por que a gente não tenta o novo?
Mas tem desconfiança. Não, mas vamos tentar o novo, cara. Se ele não conseguir, a gente troca ele de novo, porque a gente tem esse poder. O raciocínio que você falou de contratar. Você falou de empresa, contrato, né? Então, se você contrata, querendo ou não, um político é um contratado por 4 anos. Exato. O contrato você assinou com um cara por 4 anos. O Bolsonaro foi contratado por 4 anos para ser presidente. Se você gostou dele como funcionário seu, tá na hora das pessoas entenderem que o político é funcionário. Exato. Né? Se você gostou dele como seu funcionário, você redita o contrato por mais 4 anos. Se não, você contrata outra pessoa. Se é para governador, para deputado estadual, deputado federal. Então, é o raciocínio seu. Não deu certo, não gostei desse cara. Eu elegi ele, não votou igual o que eu queria, não fez o que eu queria, sumiu. Isso. Porque tem deputado que é igual a Copa do Mundo, né? 4 anos ele aparece, né? Então, assim, passou, você não gostou, demite ele, velho. Nós temos o poder de demitir as pessoas. Sim.